Há muitos anos atrás, o meu inglês falado era muito ruim. Eu tinha muita dificuldade para me expressar em inglês. Mas então eu encontrei um jeito de melhorar o meu speaking e conseguir ficar fluente aprendendo inglês aqui no Brasil. Os métodos que eu usei podem ser feitos em casa e de qualquer lugar do mundo, que é o que eu vou te contar aqui para você fazer o mesmo. Ah, galera, finalmente para vocês que estavam pedindo aí para mim para eu lançar logo o meu curso, mandando e-mail, mensagem no WhatsApp, mandando mensagem para minha assistente lá nos comentários aqui, finalmente saiu o treinamento completo do Brother Bilingue, com aulas gravadas, acesso direto a mim na comunidade com os outros colegas disponíveis lá na sala de bate-papo, 24 horas por dia, material completo de todas essas aulas gravadas por mim. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai saber mais sobre o English Unblocked Training. Primeiro, vamos falar dos dois conhecimentos, o conhecimento consciente e o conhecimento inconsciente, para eu te levar aqui onde eu quero que você chegue. Calma, que é sobre inglês, sobre idioma, um negócio. O conhecimento consciente é aquele que você aprende algo novo estudando de forma ativa, como quando você decora alguma coisa e tem que pensar naquilo para aplicar aquilo na prática, para fazer aquela ação. Você para e pensa. É um tipo de aprendizado que exige o seu esforço. Você direciona a sua atenção naquilo porque você precisa parar para pensar antes de fazer aquela tarefa. Um exemplo prático disso é quando estamos aprendendo a dirigir. Eu lembro que no começo o instrutor lá da autoescola ele ficava bravo comigo, porque eu ia passar a marcha quando eu tava andando com o carro, eu olhava assim no câmbio do carro, aí depois que eu olhava que eu fazia o movimento, e às vezes eu até esquecia do movimento do pé, da embreagem, mas eu lembro que eu não conseguia dirigir assim olhando pro trânsito e passar a marcha. Eu lembro que eu tinha que parar, olhar pro câmbio, aí vinha a memória que eu tinha que pisar lá no pedal da embreagem, depois que eu pisava na embreagem, eu lembrava que eu tinha que fazer esse movimento da esquerda para frente, passa a primeira marcha, puxa para a segunda, aí eu parava para pensar antes de cumprir aquela tarefa, aquela ação. Por quê? Porque foi um conhecimento consciente que eu tinha, não estava automático ainda. Então essa que é a diferença. Eu lembro no comecinho, quando eu que estava dirigindo, eu tinha que abaixar a música do carro. Por que isso? Porque quando eu estava dirigindo, eu estava colocando o meu esforço, direcionando a minha atenção de forma consciente, pensando em todo o movimento e a força que eu estava fazendo para passar a marcha. Só que passaram os anos e agora para mim tá tranquilo. Agora eu tô lá dirigindo, vendo uma placa, lendo um outdoor lá, um anúncio, e eu passo a marcha do carro de boa, sem pensar no pedal da embreagem, sem pensar no movimento que eu tô fazendo ali com o braço, a força. Tá tudo automatizado já. Então, agora eu consigo direcionar o meu esforço e a minha atenção para um anúncio, uma placa de outdoor, enquanto eu passo a marcha ali. Ou seja, agora o dirigir para mim se tornou uma habilidade, um conhecimento inconsciente, algo que está automático para mim, eu não preciso pensar para fazer. Então, o conhecimento inconsciente é essa capacidade de fazer algo sem precisar de um pensamento consciente. É a capacidade de executar a tarefa no automático. Por exemplo, andar de bike, e o que eu tô fazendo aqui, ó, tô tocando a música. Só que o meu conhecimento consciente não está na música, está em lembrar essa aula que eu estou te dando aqui. Eu estou pensando no roteiro, enquanto a minha habilidade inconsciente de tocar a música está fluindo aqui de boa. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Essa que é a ideia. E para usar esse conhecimento inconsciente, com que nem você viu, você não precisa focar a sua atenção nele. O seu cérebro não gasta energia, tá tudo automatizado. Você fica bem mais tranquilo, bem mais leve fazendo aquilo. Só flui do seu corpo, só flui de dentro de você. Mas qual é a moral da história aqui para você que quer destravar no inglês, destravar na conversação num segundo idioma? É que para você destravar na conversação, você vai precisar muito mais dessa inteligência inconsciente atuando do que o conhecimento consciente. Uma outra coisa importantíssima que eu percebi nessa minha caminhada, ao longo desses 7, 8 anos que eu ensino as pessoas a ficarem fluentes em segundos idiomas,
foi em nivelar as habilidades do idioma que você já tem. Então, você aí, se você já tem essa noção do inglês, tem o inglês intermediário, nivele as principais habilidades desse idioma, mas avalie mesmo. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Você pode seguir isso, vai ficar bem prático até. Sabe aqueles jogos de videogame que tem a barrinha do seu personagem, que essa barrinha marca o nível, o level do seu personagem, de 0 a 100, por exemplo? Você pode avaliar as 4 principais habilidades. Um idioma, para ele estar em funcionamento, para você ter essa fluência, você precisa praticar várias habilidades ao mesmo tempo. É tipo dirigir. Tem a habilidade do vocabulário, da leitura, da escrita, da memorização a longo prazo, tradução, a habilidade do ouvir, do falar, do escrever. Mas aqui eu quero que você foque nas 4 principais habilidades. Essas 4 habilidades principais são ouvir, falar, ler, escrever. E aí pega e marca uma barrinha como se fosse de videogame. Por exemplo, o meu falar. Como que eu vou avaliar o meu falar? Você faz uma leitura em voz alta, grava um áudio, se ouve, perceba como você está falando, como está o fluir, a pronúncia. Se você não gostou muito do que você ouviu, dá uma nota para isso. Calma, tem uma segunda parte. Agora, sem fazer leitura nenhuma, você vai explicar alguma coisa, grava um áudio, sei lá, de algo fácil, tá? Que seja fácil para você. Por exemplo, com o inglês que eu já tenho aqui, eu acho que eu consigo explicar como que eu faço um bolo de banana. Aí você vai e explica isso, grava o áudio. Depois você se escuta. Eu acho que eu não consigo explicar como faz um bolo, mas com a noção do inglês que eu tenho, eu consigo me apresentar e perguntar se a pessoa tá bem, falar de onde eu vim, me apresentar pessoalmente. Então vai lá, grava o áudio, depois você vai se ouvir e depois também você pode transcrever isso que você falou, leva lá na inteligência artificial, no ChatGPT, no ChatGPT, ou leva para algum corretor online para corrigir também a conexão das ideias, a gramática daquilo que você falou, se está sendo algo entendível ou não. E aí você já consegue avaliar então o seu speaking, na sua fala. Por exemplo, avaliei aqui, eu acho que a minha fala tá 50% dessa barrinha, de 0 a 100 eu dou 50. Coloca lá na barrinha, tipo videogame mesmo. Agora eu vou preencher a barrinha do ouvir. Como que você pode fazer isso para avaliar a sua habilidade do listening? Tem um vídeo aqui, inclusive, eu vou deixar no final para você. Vou deixar o link dele na descrição também, que é aquele vídeo do canal de como melhorar o seu listening em 30 dias, um plano de estudos. Eu lembro que no meio desse vídeo eu falo do site Elo, que é uma audioteca com vários áudios de conversações, de discursos simples em inglês, para você ouvir lá, baixa o áudio, deixa no seu celular, no seu computador, treina a se expor ouvindo coisas em inglês diariamente. Basicamente esse vídeo é até sobre isso, então você pode entrar nesse site, que eu vou deixar aqui também na descrição para você esse site, escuta algum áudio lá, ou você pode pesquisar assim no YouTube, podcast clip, que é um corte de podcast, ou uma entrevista de alguém que você gosta, algum artista, algum atleta, sei lá. O importante é você pegar um áudio aí de uns 3 minutos em inglês, e você escuta aquilo, sem legenda, sem nada, e perceba quantos % desse vídeo você entendeu. Ficaram alguns buracos no meio do caminho? Será que tá falando sobre isso? Acho que eu entendi. Se você sentiu isso, reassiste de novo com a legenda e vê se realmente você entendeu a coisa certa. Através disso aí já dá para ter um diagnóstico dessa habilidade do seu inglês. Se acompanhando a legenda ali você viu que entendeu mais ou menos, mas só que ficou alguns buracos ali porque não conseguiu pegar no ouvido, talvez aí a barrinha do seu listening tá 50 ali, de 0 a 100, a barrinha tá na metade, 50, já é um diagnóstico. Uma outra forma também de você avaliar isso é você transcrever. Vou transcrever 1 minuto desse vídeo aqui, vou dar play, vou pausar e vou escrever. Só que aí escreve sem filtro mesmo. A pessoa falou uma frase, você pausa, escreve o que você acha que saiu. Se não conhece direito a palavra ali, escreve uma palavra que você acha em inglês que ela falou. Sei lá, tenta escrever alguma coisa. Escreva o som que você está ouvindo sem filtro, sem tentar fazer sentido. Escreva, dá play no vídeo, pausa, transcreva aí 1 minuto do vídeo pelo menos. Depois que você fez essa transcrição, você clica lá na legenda, ativa a legenda desse corte, desse podcast, dessa entrevista, e aí você confere lá se você acertou aquilo que você escreveu, que você ouviu. Já pode ser um diagnóstico muito forte. E aí beleza, preencheu a barrinha ali do listening. Aí para você, a gente já avaliamos a fala e o ouvir, speaking and listening. Agora falta o writing. O writing é tranquilo hoje em dia, né? Para avaliar a sua escrita, até o próprio WhatsApp tem uma inteligência artificial aqui hoje em dia, né? Você pode escrever aí uma mini história, uma mensagem um pouco maior, uma mensagem grande aí, manda lá
para a inteligência do WhatsApp e pede para ele corrigir o seu inglês. Está certo a formação de frase, gramaticalmente se está escrito correto, se é algo entendível. Ou você leva em algum corretor online do inglês. Você leva em algum corretor ou leva para o próprio ChatGPT para ele corrigir essa sua escrita do inglês. Beleza, a escrita deu para você ter um diagnóstico dela. Vamos supor que ali, o seu speaking foi 50, de 0 a 100, o listening 50, mas na escrita, na escrita eu já me saí bem, consegui colocar, encaixar bastante vocabulário, acertei bastante as frases. Eu vou avaliar aí como 70 o meu writing. E aí sobrou o reading, que é a quarta habilidade. Aí você pode pesquisar algo simples em inglês no Google. Sei lá, como montar um guarda-roupa, como fazer um bolo de banana, ou pesquisa uma notícia simples do dia a dia em inglês, notícias sobre South Carolina, notícias sobre o norte da Irlanda, sei lá, pesquisa alguma coisa só para você ler alguma notícia rápida em inglês e aí você avalia através da sua leitura como é que foi, faltou vocabulário para entender melhor? Ah não, a leitura também foi boa, eu avalio ela de 0 a 80, preencho ali a minha barrinha, quase completei. Então através desse diagnóstico é muito importante porque você entende onde está o seu ponto fraco, talvez esse exemplo que eu tô dando aqui acontece na maioria dos casos. Acontece, 95% dos casos. Por que isso acontece? Que a pessoa tem menos a habilidade da fala e do ouvido desenvolvida e essa pessoa tem mais desenvolvida a habilidade da escrita e da leitura. Porque são habilidades passivas que a gente que fala o português, nós que moramos no Brasil, ou você que mora em outro país, mas tem uma segunda língua totalmente diferente do inglês, talvez você se limitou só fazendo a leitura, só lendo a legenda, só lendo o livro, só escrevendo algo em silêncio, um treino mais passivo. E você não fez esse treino ativo. Essas habilidades que são chatas, que a gente erra bastante, que é a fala. Quantas vezes você teve que errar para acertar a pronúncia correta de uma frase? É algo cansativo que a gente vai deixando de lado, essas habilidades ativas. Quantas vezes você teve que colocar uma cena de um filme ou um videozinho curto e você não estava entendendo de forma nenhuma? Ou um desenho animado. Você teve que assistir lá 10 vezes o mesmo episódio do desenho animado até ouvir e começar a pegar ali no ouvido. É uma habilidade ativa, é chato, muito chato treinar isso. Então aí você encontra onde está desbalanceado, desnivelado na balança do inglês, qual habilidade você precisa consertar aí para essa asa que está quebrada do passarinho aí consertar e fly high, my friend. 2025 you're gonna fly high, your English is gonna fly. Aí eu até faço essa pergunta para você então. Você pratica o seu inglês lendo notícias, vendo as legendas dos filmes, das séries em inglês, você coloca a legenda em inglês, você lê posts da internet, publicações de redes sociais em inglês, você treina ouvindo podcasts, lendo livros. Excelente, você está praticando o seu inglês. Por outro lado, percebe que todas essas práticas, essas atividades são passivas. Você só está recebendo ali uma obesidade de informações. Você lê a legenda em silêncio ali da série, do filme, você lê o livro, recebe informação, você escuta o podcast, recebe informação, você lê a notícia, recebe a informação em silêncio, lê a publicação que está em inglês. Então é algo óbvio aqui, mas esse óbvio precisa ser dito para abrir os seus olhos, que eu sei que isso precisa ser dito aqui, ó. É óbvio mesmo. Fale. Certo? Quanto mais passivo, menos resultado. Guarda isso, cola isso em algum lugar, tatua isso aí, ó. Quanto mais passivo você é, menos resultado você terá para alcançar nesse processo, né, de alcançar a fluência num segundo idioma, no caso aqui, o inglês. Então, o meu conselho é fale. Fale, 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 fale. Errou bastante hoje na hora que praticou, falou, se frustrou, não deu para falar direito? Amanhã você acorda, levanta, toma um café, penteia o cabelo e fala de novo. Fala, fala, fala. Abra a sua boca, produza som. Fale, fale. É só através do caminho da fala que você chega lá. Só que aí eu já faço um gancho já com uma outra coisa que eu percebo bastante também nas pessoas que eu acompanho. Eu passei muito por isso na aprendizagem de novos idiomas, que é um conselho aqui, ó, não force a falar rápido. Não precisa falar rápido. Não force a falar rápido. Dá tempo para o seu cérebro processar as informações no segundo idioma. Me entende? Olha lá, ó, isso aqui que eu fiz. Dê tempo para o seu cérebro processar informações no segundo idioma. Tá vendo que eu joguei daí, ó? Me entende? Esse me entende foi o quê? Foi um preenchimento que eu fiz aqui na frase.
pensando no que eu ia falar depois para conectar uma ideia na outra, para ficar algo mais envolvente, para trazer você junto comigo para o assunto. É isso que eu estou dizendo. Quando você fala lento, você dá oportunidade para... Lembra do conhecimento inconsciente? Você dá habilidade para essa inteligência intuitiva, instintiva, trazer um vício de linguagem, alguma palavra-chave, alguma coisa ali que traz um preenchimento para a frase que você está falando. Você deixa a sua mente processar informações e a sua mente a buscar as palavras certas para colocar nas frases. E aí você treina isso, a colocar o vocabulário para fora, e cada vez mais isso fica mais afiado, você fica mais natural. E além disso, você comete menos erros gramaticais, porque como você está falando com calma, devagar, o seu conhecimento consciente, a sua inteligência consciente, está no assunto que você está falando. Por exemplo, você está conversando sobre o esporte com algum gringo ou alguém que fala o inglês, quis participar de alguma conversação com você para praticar, seja isso online ou presencial. E aí você puxou ali, vamos falar sobre esporte, que eu acho que eu vou me sentir bem, beleza. Então o seu conhecimento consciente, a sua atenção, o seu esforço está direcionado lá no esporte. Você está pensando, vou falar desse atleta, vou descrever ele, beleza. E vou fazer essa pergunta para a pessoa sobre esse atleta, para ela dar a opinião dela. E aí, enquanto você está lá na conversação, pensando no esporte, no atleta, descrevendo ele, inconscientemente, tem um lado de você, é uma inteligência inconsciente que você nem está percebendo, que está conectando as ideias nas frases. Sai uma preposição ali para ligar uma frase na outra, você coloca o adjetivo antes do substantivo, você monta a frase com a organização de palavras daquela forma. Tem uma gramática ali por trás saindo através dessa inteligência automática, inconsciente. Só que aí que eu falo para você, você não deve se preocupar com isso na hora da conversação. Deixa fluir, se perceber o erro, continua. Porque você está dando oportunidade para sua mente processar aos poucos enquanto você fala. Se você fala lento, melhor ainda. Porque aí você dá tempo para essa inteligência consciente se tornar a inteligência inconsciente, e isso vai se automatizando aos poucos. Quanto menos você erra, melhor. Porque se você quer falar rápido, você vai falar rápido e nem tá percebendo direito o que tá falando, nem tá dando tempo para sua cabeça processar as coisas, e se torna um vício. Porque você decora o errado. Você faz um registro na sua memória do que o errado é o certo. Aí depois, para corrigir o vício, é um trabalho bem mais árduo. Aí fica bem mais... Fica hard o negócio. E o mesmo acontece com a pronúncia. Se você fala de boa, você está treinando a falar a pronúncia ali, ó, redondinha das palavras, ligando as frases. Ou às vezes você sente que não vai dar para ligar as frases ainda, mas está pronunciando ali corretamente. É diferente de você embalar a sua fala e... eu quero falar rápido, e atropela e fala aquela pronúncia toda truncada que nem dá para entender direito, aquela dicção que não tá boa. Porque aí você tá fazendo o registro de memória do errado como se fosse o certo. E aí depois, para trocar isso de lugar aí na sua cabeça, vai ser mais difícil. Agora, se você se permite a falar de boa, pronunciar de boa, uma hora você tá pronunciando tudo rápido, mais fluido. Mas não é porque você teve que correr para aprender a falar rápido, mas é porque você se permitiu, você curtiu o processo. Deu tempo para sua mente processar as coisas e foi igual dirigir. Uma hora, tô dirigindo, ouvindo alguma coisa, lendo uma placa ao mesmo tempo, nem tô pensando no que eu tô fazendo com o carro. Tá tudo automatizado ali, que eu faço no freio, com as pernas e com o braço. Olha, uma outra coisa muito importante então para você guardar aí, hein? Não pare a conversação para analisar a gramática. Igual eu falei para você, a gramática ela tem que sair através desse conhecimento inconsciente, essa inteligência inconsciente, enquanto o seu conhecimento consciente está atuando no conteúdo da sua fala. Que nem eu falei, você está com a mente nos esportes, buscando aquele atleta para descrever ele para a pessoa e trazer ele como um exemplo na conversação. A sua mente está no conteúdo da conversa, sua mente não deve estar na gramática, agora eu vou usar um adjetivo aqui porque eu falei tal palavra, então vou jogar essa no final. Não. Isso deve estar de forma inconsciente, através do
conhecimento inconsciente. E isso vale para o seu listening também, hein? O seu ouvir. Se na hora da conversação a pessoa jogou alguma pergunta, fez algum comentário para você, que você não captou 100% do que ela falou, que você não pegou isso no ouvido 100%, pelo amor de Deus, meu amigo, não espere por esse dia. Não espere chegar o dia que, não, agora eu entendi 100% do que essa pessoa falou, agora eu não vou sair aqui do bate-papo, eu vou fazer a conversação com ela. Talvez esse dia nunca chegue, porque você não se permite, entendeu? Se você não entendeu 100%, usa essa inteligência intuitiva. Eu acho que ela falou sobre isso porque eu peguei uns pedaços ali. Continua a conversação. É assim que se desenvolve. Não espere entender tudo que a pessoa falou 100%. No listening também. Esse é o complemento. Não deixe o vício de fazer tudo certinho te sabotar. A comunicação vence a perfeição. Comunicação, perfeição. Fazer as coisas tudo certinho. A comunicação vence a perfeição. Eu sei que muitos de nós temos, ainda mais nessa era que a gente vive de status, redes sociais, essa síndrome de querer fazer as coisas tudo certinho, senão eu desisto e nem faço, senão eu me frustro e acabou. Mas memorize o lema: a comunicação é mais importante do que a gramática. Aqui, ó. Comunicação, gramática. Comunicação, gramática. A comunicação é mais importante do que a gramática porque o segredo é aceitar que você vai começar falando como uma criança. Essa é até uma dica que eu dou pra você também. Não importa se você tem 40 anos, 50 anos aí na vida real, se veja como essa criança no segundo idioma, no inglês aí que você tá aprendendo. Crie essa consciência. Eu sou uma criança agora de 5 anos. Eu tenho o vocabulário de uma criança de 8 anos agora. Mas quando eu vou ouvir, parece que eu sou uma criança de 5. Parece que eu entendo, mas não entendo alguns comandos que as pessoas me dão ao mesmo tempo. Crie essa consciência para você enxergar aonde você está, para te ajudar naquele processo lá das barrinhas que eu falei, de te dar o diagnóstico, porque você sempre vai estar se lembrando, sempre vai se manter consciente de como estão as suas habilidades do inglês, principalmente a do ouvir e a do falar, que são as mais importantes, consequentemente a leitura e a escrita, que envolve essa captação do vocabulário e tudo mais que eu já estava falando antes. Porém, tem uma coisa aí que as pessoas falam: não estuda gramática, não sei o quê. Mas aí eu falo pra você, a gramática ela é muito importante sim. Inclusive eu falei num vídeo que eu vou deixar aqui no final, que nesse vídeo também eu ensino você, eu mostro pra você que estudar com filmes e séries, que todo mundo já fala, pode ser frustrante, pode fazer até você desistir. Porque primeiramente, se você não tem noção do idioma, se você é um iniciante, como que você vai aprender com a série? Você põe a série lá e espera, sei lá, uma mágica acontecer? Legenda num idioma totalmente diferente, sons sendo emitidos num idioma totalmente diferente, eu fico olhando pra cena lá, esperando que, sei lá, venha um milagre aí sobre mim e eu entenda aquilo. Então, estudar com filmes e séries já é pra quem tem noção do idioma, primeiramente. Então, se você faz isso aí no iniciante e se sente mal pra caramba, de fato você se sente mal mesmo, porque não é pra você estar fazendo isso. No máximo, um desenho animado e olhe lá, se você já tiver uma noçãozinha. Mas voltando aqui, esse vídeo eu vou deixar no final pra você também. O segredo dos poliglotas, como eles aprendem idiomas muito rápidos. Mas voltando aqui para o fio da meada, o que eu estava falando mesmo? Da gramática. Nesse vídeo eu falo sobre como estudar com série de forma certa e inteligente, quando não estudar com a série também. E eu falo da importância da gramática. Porque as pessoas que falam, não estude gramática, são aquelas pessoas que vendem promessas falsas para vocês aí na internet de fique fluente em 6 meses. Isso não vai acontecer. Você tem que se esforçar, você tem que praticar diariamente para conseguir a fluência. Mas eu não tô falando para você aqui também ser aquela pessoa obcecada por regrinhas e lista de exercícios, para você engolir um monte de regra no modo automático. Existe a forma certa, inteligente e intencional de estudar a gramática. Um exemplo disso é um iniciante aí, você que tá, sei lá, no seu primeiro semestre, no seu primeiro ano de aprendizagem do inglês, e você tem que estudar a voz passiva. Para que você tem que estudar a voz passiva? Voz passiva é isso aqui, ó. Ao invés de eu falar assim, o John pintou o carro. Aí eu falo, o carro foi pintado pelo John. A voz passiva é isso, esse tipo de construção frasal onde o sujeito sofre a ação ao invés dele fazer a ação. Em inglês seria, né?
Ao invés de eu falar John painted the car, eu falo the car was painted by John. Cara, você não precisa disso. É só falar John painted the car. O John pintou o carro. Ao invés de falar the car was painted by John. Você não precisa dominar tudo isso de flexão verbal para falar a mesma coisa que dá para falar de uma forma simples. Esse, por exemplo, é um estudo inútil de gramática que não vai interferir na sua comunicação, entende? Só que tem um estudo inteligente da gramática. E aí você deve se questionar para saber se o seu estudo da gramática está sendo inteligente ou o estudo inútil, que só vai te atrapalhar. Quando que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? O que o gringo sente, o que eu sinto para eu me expressar daquela forma usando aquela organização de palavras ou aquela estrutura de frase? Aí, dependendo das respostas que você deu para essas perguntas, já é um crivo aí para você saber se você vai estudar a gramática ali ou não. Vou dar um exemplo prático para você, ó. Eu tenho um aluno brasileiro que mora lá na Irlanda. Eu lembro que ele tem um inglês mais iniciante mesmo, não tem aquela fluência ainda. Eu lembro que ele começou a vender pacote de tours e viagens pela Europa. Ele estava trabalhando para uma agência de viagens e intercâmbio lá na Irlanda, e como ele começou a fazer esse trabalho mais de vendedor, ele tinha que contar histórias para as pessoas em inglês para vender aqueles pacotes de viagens, de intercâmbios pela Europa, porque através dessas histórias que ele contava, das experiências positivas, das tours, das viagens que ele fez lá na Europa, que daí aquela agência deu aquela assistência para ele naquele momento, e depois a agência proporcionou aquilo e ele viveu tal coisa em tal país, porque a agência, enfim, ele criava uma narrativa através das histórias, fazia parte da estratégia de vendas dele lá e tal. Aí sim eu falei pra ele, cara, vamos estudar o passado, simple past, present perfect. Vamos estudar aí todas as formas de como você vai se comunicar no passado em inglês, como você vai fazer perguntas e responder perguntas no passado também. Vamos aí mergulhar nessa gramática do inglês. Você precisa dominar o passado, saber tudo na ponta da sua língua para que as pessoas entendam 100% do que você está falando para elas, para sua venda lá acontecer. Tá vendo? Esse é o estudo ativo da gramática. Você precisa estudar de forma ativa. Não só engolir um monte de regra ali, você nem sabe direito aquela regra, quando que você vai usar aquele template de frase que você pegou só para preencher um monte de lista de exercícios de apostila? Não é esse o foco. E mais uma vez também, por isso que é importante você falar devagar, para você dar tempo para sua mente processar as informações, para o seu cérebro buscar as palavras, a organização de frase certa, e você fala cada vez mais corretamente. Quebra esse negócio de, eu falo inglês, eu tenho que falar rápido. Não tem nada, é sua segunda língua. Uma hora isso vai fluir naturalmente. Vamos agora de passo a passo para você desenvolver a sua inteligência inconsciente no inglês, no segundo idioma aí que você está aprendendo. Number 1. Listening. Escutar regularmente te ajuda a se acostumar com a complexidade do inglês. Enquanto você se expõe ao idioma novo, ouvindo, praticando listening, o seu cérebro registra alguns pontos, desenvolvendo a sua inteligência inconsciente e instintiva nesse novo idioma, como a pronúncia, a diferença de sotaque e da dicção das pessoas, o ritmo, a sonoridade e a entonação das falas, coisas do tipo. Então você está aguçando essa inteligência inconsciente a cada vez que você para e se expõe a esse idioma. Coloca o fone de ouvido, se entrega ali, pelo menos uns 15 minutos do seu dia, escuta alguma coisa de forma ativa no inglês. Tenta entender mesmo. Não adianta colocar um áudio lá e vai, sei lá, tomar banho, vai lá em outro cômodo da casa. Você só colocou o áudio ali para você não ficar se culpando de que você não praticou inglês naquele dia. Não, para. Esse momento aqui eu vou ficar presente. Vou colocar o fone no ouvido, vou me expor a esse idioma. Eu vou ouvir o que a pessoa está falando. E aí você dá chance para sua mente criar cada vez mais essa inteligência instintiva e inconsciente do ritmo, da entonação, das falas das pessoas. O seu cérebro vai acostumando com a complexidade desse novo idioma. E claro, priorize conteúdos que você gosta. Assista Pegadinha em inglês. Assista review de produtos de gamers em inglês. O cara fazendo uma review lá de um computador novinho lá, explicando
você aí que joga online, sei lá, você que é do esporte, pega aquele atleta que você ama, vê uma entrevista em inglês dele, entendeu? Se motiva. É uma forma inteligente do estudo, porque quanto mais você se motiva, mais ânimo, mais energia você tem para se manter naquilo, porque você precisa de algo chamado constância. Você precisa se expor ao idioma regularmente, constantemente, on a regular basis. Number 2, shadowing. Shadowing também tá nesse vídeo que eu falei para você, o segredo dos poliglotas, que eu vou deixar no final do vídeo para você clicar aí nesse vídeo. Shadowing, eu explico lá, mas o shadowing nada mais, nada menos é do que imitar a dicção estrangeira, imitar o ritmo, a entonação, a pronúncia, a sonoridade da fala daquele gringo. Então você vai procurar aí um trecho de alguma série do Friends, algum podcast em inglês que você gosta, o discurso de alguém falando em inglês, e você vai pausar o vídeo e repetir aquela frase imitando aquela pessoa na entonação, no ritmo, do jeitinho que ela falou. Você vai imitar o gringo. Você vai praticar o shadowing como se fosse a sua nova religião. Ele vai te ajudar a reforçar essa inteligência automática que está sendo criada, só que dessa vez de forma ativa, gastando energia e aprendendo já na prática, não só recebendo informação, ouvindo o áudio, mas criando registros na sua memória através da sua fala. Se você quer conhecer esse meu plano de estudos aqui que está em alta, que tem ajudado muitas pessoas a destravar o inglês, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você saber mais. Bom, my friends, se você chegou até aqui, você é novo no canal, tá chegando agora, clica no desenho do macaquinho que vai aparecer na tela e dá uma moral, clica aí no botãozinho do like, me ajuda pra caramba quando você clica nesse botãozinho. O YouTube reconhece o meu trabalho como um bom trabalho e nós continuamos nesse nosso bom relacionamento aqui. Aqui no Brother Bilingue é assim, vocês já sabem, é uma construção nossa, então deixa crítica, comentário, sugestão de vídeo, dificuldade, necessidade que você tem nessa aprendizagem de novos idiomas, que nem aqui no vídeo nós falamos bastante do inglês. God bless y'all, my friends.